Fala, meu amigo, fala, minha amiga, seja bem-vindo a mais um episódio do TerraVis Talks, o nosso podcast aqui da TerraVis. Basicamente, nós trazemos aqui convidados ou livros interessantes para todos aqueles que querem entender mais sobre negócios, sobre vendas, como desenvolver a tua empresa. E estou aqui novamente com o meu sócio e grande amigo, Thiago Miller. Aí, é um prazer aí, ó, tá aqui de novo nessa mesa. Eu sou o Caio Rodrigues e hoje, para falar desse livraço aqui, ó, Essencialismo, do Greg McKeown. McCall, exatamente. Não é vaca, né? Não é vaca, é McKeown. Nós trouxemos um convidado mais do que especial, talvez você já o conheça, desse episódio aqui que a gente vai deixar na tela. Estamos novamente com Matheus Benador. Uma honra tê-lo aqui de novo, meu amigo. Uma honra, e agora para falar sobre um tema, muito interessante, né? Muito interessante. E, obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês sempre. Foi sempre. É isso. Vamos pra cima. A gente, na verdade, está trazendo o... A gente conhece ele como Bena, né? Se vocês nos permitem. A gente está trazendo o Bena aqui hoje, porque Essencialismo, na verdade, foi uma recomendação dele. Foi. Até como um mentor mesmo, assim, né? Do tipo, eu acho que vocês estão precisando disso daqui. E aí deu o livro na nossa mão. Então, nós lemos o livro, foi muito positivo. Acho que ainda tem muita coisa pra gente continuar buscando aplicar, né? Muito do que a gente vai compartilhar com você também, pra você tentar aplicar na tua vida, nos teus negócios, na vida pessoal também. Mas, então, fez muito sentido trazê-lo como convidado pra gente ter essa discussão aqui do que a gente percebeu com o essencialismo. Primeiro de tudo, primeiras impressões de vocês, assim, o que vocês acharam do livro? Eu tô perguntando porque, assim, para ser muito honesto até com a audiência, quando a gente recebeu a recomendação, eu tive um certo preconceito, para ser bem honesto, assim. Não sei, achei que era ali de um tipo de livro mais coach, digamos assim, daqueles mais rasos, porque tem ótimos livros de coach, eu li um monte deles, mas tem alguns que são meio rasos e tal, e eu não sei porque eu achei que esse era daquela caixinha. Uhum. E aí me surpreendi muito, assim, não só pela profundidade que o cara consegue colocar, mesmo num livro comercial, como pela praticidade das ideias em si, o quanto elas são aplicáveis, fazem sentido e tem um lastro, assim, durante toda a história, né? Então eu acabei gostando muito, mas eu tive esse preconceito ali no início, pela capa. E vocês, como foram as primeiras impressões, assim? Como é que você chegou nesse livro? Cara, eu tinha essa impressão também, porque ele é bem famoso, já vi a capa dele há um tempo e tal. Mas chegou um momento que essa palavra me chamou muita atenção, sabe? Eu tava num momento que eu precisava botar prioridade nas coisas e não conseguia chegar numa conclusão assim. Eu falei, eu preciso buscar na fonte e entender o que é prioridade e tal de uma maneira mais científica, sabe? Entender qual que é a ciência por trás de tomar essas decisões para eu conseguir colocar de um jeito mais prático na minha vida. E aí eu decidi começar a ler, assim. Cara, e pra mim isso daí é um favor principalmente pra geração Z, nos mundos atuais, onde você tem estímulo o tempo inteiro, você tem muitas opções, e saber escolher o que fazer, como dedicar seu tempo, acredito que talvez seja mais importante do que acertar o que você tem que fazer, porque se você fizer tudo ao mesmo tempo, todas as coisas que realmente você precisa fazer ao mesmo tempo, no fim você não vai estar fazendo nada. E é isso que ele fala um pouco. Então, pra mim, é um livro que deveria estar nas escolas, assim, sabe? Acho que todo ser humano precisaria levar esse conceito pra vida. Não a fundo, né? Porque ele é bem metódico com o essencialismo, né? Mas esse conceito é algo que deveria ser claro pra todo mundo, na minha visão. Assim como você aprender a mexer com dinheiro, entender onde botar seu dinheiro, guardar dinheiro e tal, sabe? E me ajudou muito, assim. Um livro muito prático também. Cara, que massa. E você, Thiago, como é que foi? Cara, eu confesso que eu também fiquei com uma primeira impressão do tipo... Com essa pulga atrás da orelha, né? Podemos dizer assim, né? Tipo, a gente tá falando de um livro que vai falar mais do mesmo, o que ele é, né? Mas, no final das contas, eu acho que, assim, é um livro fundamental pra se ler, realmente, que nem se falou, geração Z, mas, assim, todo mundo tá meio que imerso nessa, né? Ah, sim. Então, assim, num mundo que tá muito, cara, hiperconectado, muita informação rolando ao mesmo tempo, e pra gente que é empresário, mais ainda.
É claro que eu acho importante, tipo, dizer que não é uma mensagem exatamente nova. Eu acho que é mais uma roupagem nova. Sim. Se a gente for pegar, tipo, acho que a síntese mais clássica, assim, né? Talvez que todo mundo tem na mente, do essencialismo seria o 80-20 do Pareto, né? Tipo, 20% do seu esforço vai gerar 80% do impacto e tal. Só que o que eu acho tão legal desse livro foi que ele trouxe com uma didática muito, muito interessante, com uma linguagem muito acessível, né? Como o Caio falou. E com exemplos do mundo contemporâneo. Né? Então você consegue fazer esse deparo. Depois você pode aprofundar essa leitura também com outras leituras. Eu até trouxe alguns exemplos aqui de coisas que eu li que conversaram muito com esse assunto do essencialismo, só que levando para outros lados. Né? Então ele acaba sendo eu senti que ele é isso, ele é um guia muito prático e ele também pode ser uma porta de entrada assim, para você ir para muitas leituras muito interessantes e muitos pensamentos, filosofias que você pode também ir aplicando e estudando no seu dia a dia. Então, resumidamente, essencial o livro. Cara, legal demais. Eu também achei muito bom. Acho que isso que você trouxe da coisa do contemporâneo faz todo sentido, porque você poderia imaginar que para fazer muito do que ele te propõe aqui, você precisasse ir morar no campo, longe de qualquer conexão, né? Mas não, na verdade, é como que você aplica isso hoje. E faz todo sentido, porque quanto mais escolhas a gente tiver, mais importante né, você conseguir limpar, porque talvez no momento que você nascesse num vilarejo, daí você já ia seguir a profissão que já vinha da tua família ali, o ofício. Você tinha 2 escolhas ali para fazer, 3 escolhas, você não se mudava, não viajava-se para outros países e tudo mais. Então pronto, você já tinha 3 escolhas para fazer. É uma coisa. Agora no mundo de hoje não, tudo que você vai fazer, você vai ter 2.500 opções. Vai assistir um filme hoje, abre o Netflix, você vai ter 3.500 opções. Vai comer hoje à noite, você vai abrir o iFood, você tem 12.000 opções só na sua cidade. Então é muito complicado e é exatamente aí que algo desse tipo fica tão importante. Né? Então também achei muito legal. E o que eu achei mais legal foi como ele sistematizou esse método. Porque você falou do Pareto, ele até traz o Pareto numa parte. Mas ele pega essa ideia e ele vai colocando exatamente como você põe aquilo em prática. Né? Primeiro, como você explora as opções. Depois, como que você vai fazer para selecionar e rejeitar o que você não vai fazer. E depois, como que você faz para fazer melhor o que você já faz, né? O que você decidir fazer, o que você priorizar. Então, eu achei isso fenomenal, assim, desde o início. E já começando com essa parte do explorar, que é tão importante, né? Ele traz muito essa coisa que... A primeira coisa que a gente vai fazer é explorar as nossas opções. Então, o essencialista, né? Que é essa pessoa que sabe priorizar, que vai evitar de ficar sobrecarregada pelas muitas tarefas, vai evitar de aceitar tudo que as pessoas trouxerem para ela. Ele traz muito essa ideia do que se você não escolhe a sua agenda, alguém vai escolher para você. Se você não escolher a sua prioridade, alguém vai escolher para você. Então, o essencialista é essa pessoa que consegue escolher exatamente o que ela vai priorizar, consegue dizer não para o resto. E para você fazer isso, a primeira coisa é você avaliar as opções que você já tem. Né? Então, começando aqui com vocês... Como é que foi para vocês essa parte do explorar? Eu percebi que muito do que ele trouxe das ferramentas, assim, eu já comecei a colocar em prática, de olhar para as minhas opções e não sair tomando as escolhas, as decisões ali de cara, mas avaliar melhor as minhas opções antes de tomar uma decisão, né? Cara, para mim foi muito interessante porque isso me trouxe uma reflexão de entender que quando você... O que te faz ter sucesso no começo é justamente o que te afoga no meio do caminho. Isso é louco. Porque aí você tem um sucesso, às vezes, acelerado, rápido, e aí ali você começa a ter mais coisas, mais responsabilidades e tal. Então, se você não tem uma gestão mais clara de prioridades e tempo, você acaba morrendo por conta do seu próprio sucesso. Isso me impactou muito, assim, sabe? Como empresário, no meu dia a dia, de ser mais cauteloso e de entender que a ideia é estar sempre botando mais energia em menos coisa, sabe? E conseguir delegar e tudo mais. Então, para mim, foi muito interessante esse processo de compreender a ideia do livro e botar em prática. E a primeira parte foi explorar. E o que foi mais engraçado é que, assim, eu achei que nesse processo de ter que escolher, eu ia ficar muito ansioso, né? De, putz, será que realmente... Será que eu não estou perdendo uma oportunidade ali ou não? Mas quando você começa a refletir na base,
eu fiquei com uma paz de espírito muito grande. Ah, aquilo ali tá pegando fogo? Não é tão importante assim. Tá tudo bem. Alguém vai resolver. Uma hora alguém vai apagar aquele fogo ali. Entende? E aí eu apliquei muito durante esse ano. E assim, os resultados vieram de uma forma muito acelerada, sabe? Porque eu me vi ano passado justamente naquele desenho do livro, que é um círculo, várias setas em volta do círculo, e um outro desenho essencialista, que é um círculo e uma seta só em uma direção. E aí isso trouxe uma alavancagem muito bacana pra gente, assim, como empresa, como time, e é uma coisa que foi tão importante na minha vida e na empresa, que hoje é um mantra do time, assim, menos, melhor, mais rápido. O mais rápido é porque a gente é do mercado digital. Tem que ter contribuição mais rápido. Mas foi muito bacana, muito interessante. Assim, todo mundo que leu, meu time leu. E, assim, todo mundo tem a mesma percepção e fala, porra, isso aqui é muito bom. A gente tem que fazer isso. E aí começou a gerar também um resultado em cascata, sabe? Eu comecei a aplicar, comecei a viver isso na empresa. E aí a galera começou a viver isso também. E todo mundo começou a performar melhor, trazer mais resultados. Tudo, assim. E aí mais pra frente a gente pode falar também sobre essa questão de como que a gente aplicou, né? Mas a parte de explorar me surpreendeu muito. Porque eu achei que eu ia ficar extremamente ansioso. E na verdade foi meio que um tapa na cara de tipo, você é burro, você não tá vendo? Que é isso, é só isso que você tem que fazer? Eu falei, nossa, que burrice, sabe? E até mesmo trazer conclusões nada óbvias, assim. Ainda mais quando você tá em um processo de crescimento que tem que fazer 1000 coisas. Talvez você só tenha que acordar de manhã para treinar. E essa única ação vai resolver 80% do resto, sabe? Porque às vezes você fala, pô, não tenho tempo, não tenho disposição e tudo mais. E aí você começa a olhar e fala, pô, é só se concentrar em uma atividade que isso vai gerar um impacto em todas as outras. E eu apliquei isso muito também na vida pessoal e, cara, funcionou demais, assim. Demais. Sabe? Nossa, demais. Eu vou falar que eu tive uma experiência também pessoal muito forte, assim, porque eu acho que eu tive um background de ser CLT por muito tempo e um CLT numa empresa muito bem organizada, estruturada, tradicional. E o que isso quer dizer na prática, né? Que o que você tem que fazer já está muito bem definido. Como é que eu sou bom no que eu faço? Já está muito bem definido. Como é que eu sei se eu fui bom? Você vai ser recompensado, está muito claro quando você está sendo bom no que você tem que ser bom. Sim. Então tudo já está organizado. Antes disso, eu sempre fui muito bom na escola, que é um lugar onde se você fizer a prova e passar, você foi bem. E falar pouco na aula. Né? Então, nossa, eu vim muito dessa mentalidade de eu consigo atingir o resultado, mas tendo uma segurança muito grande do que eu precisava fazer, porque já estava decidido por mim. E aí, pô, esses últimos anos empreendendo, mas acho que esse ano, né, foi bem mais intenso, assim, pra gente na prática. Eu me vi perdendo tudo isso. Sim. Bagunçando horário de treino, bagunçando horário de comer. Eu era muito metódico, assim, sabe? E fui perdendo total, não de chegar a parar de fazer as coisas, mas de bagunçar legal, assim. E aí, lendo esse livro foi curioso, porque até pra chegar hoje com tudo lido, eu tive que dar um turbo desde o final da semana ali. Sim. E aí eu sistematizei. Todo dia eu acordava às 5 da manhã, lia por 1 hora e ia treinar. E aí o meu dia começava. Sim. Tipo, 8h30, 9 horas já estava online, mas eu já tinha resolvido isso. Então não tinha que treinar no meio do dia, não tinha que treinar à noite. E, cara, só isso já fez a semana render tão legal, assim. Você já entra, a ansiedade diminui. Você entra 8h30, os caras começam a vir com problema, você, mano, manda mais um. Eu já tô pronto, né? Já tô pronto, tô com a mente no lugar. É totalmente diferente de uma coisa que eu vivi esse ano, que foi acordar 6 e falar, mano, eu preciso fazer o máximo de coisa possível hoje, então acordar às 6, pegar um café, tipo, não tomar banho, não fazer nada, e sentar no computador. E tipo, 6h05 estar no computador começando a trabalhar assim. E aí você, só que sem definir prioridade, sem definir o que é mais importante, o que é urgente, o que é importante, o que eu tenho que fazer, o que tem que passar para outra pessoa. Só chegar e fazer. Porque é tipo assim, se eu começar mais cedo, tem mais chance de eu fazer tudo o que eu preciso.
Mas não é assim, porque as coisas continuam chegando e você só se bagunça mais e as pessoas falam, pode fazer isso? Claro que eu posso. E aí você só vai colocando. E aí isso é uma das coisas que ele fala no Explorar, né? Escapar, né? A palavra que ele usa, escapar, é tirar um tempo pra você só pensar. E que isso vai totalmente contra o ritmo do mundo de hoje, né? Falei. Não, tipo, é muito engraçado porque esses sinais, eles sempre estiveram presentes, assim, você vê, vamos dar um exemplo, assim, pensando na perspectiva de empresário mesmo, mas você pega o Thomas Shelby, você vê que ele é um cara que ele não faz absolutamente nada além de pensar. E aí ele constrói um império pensando e tomando poucas ações ao longo da jornada ali, do personagem e tal. Então isso tá muito claro, mas quando a gente lê, a gente entende a importância disso e consegue também tirar da perspectiva Thomas Shelby, né, e colocar na nossa realidade do dia a dia. Então isso foi bem interessante também no processo de como fazer isso virar uma realidade, que é uma coisa que eu já entendia nos 80-20, já escutava muito de coaches e tal, né? Mas ainda legal, faz sentido, entendo, muito bom. Mas na prática, como é que isso funciona? E não só no número da empresa, mas a empresa começa na sua ação, né? A empresa é feita de gente. Então, e as pessoas geram... O resultado é reflexo das ações das pessoas. Então, como que a gente começa da base e vai levando isso para frente? E foi muito interessante como isso me fez repensar justamente essas coisas mais básicas, assim, que é, cara, acorda, lê e treina. Ponto. Você já vai ver que você vai estar pronto, você já vai ter pensado nos seus problemas do dia, você vai saber quando... saiu do lugar aqui? Beleza, mas eu tenho meu cronograma, eu sei que eu tô saindo do lugar, eu já escolhi o que eu vou deixar de fazer ou como que eu vou corrigir. E aí você vive num outro ritmo de paz com você mesmo, né? E a gente, como empresário, a nossa rotina pede isso, porque a gente não tem chefe. Se a gente não decidir o que vai fazer, como vai fazer e corrigir, vai dar certo ou vai dar errado. É tudo no seu peito, né? Então você precisa de ferramenta para isso, né? Realmente, a gente tá o tempo todo montando nossa própria rotina, montando nossas prioridades, né? E eu acho muito louco isso que vocês dois falaram, né? De certa forma é meio contraintuitivo, né? Vários pontos ali do livro eu senti isso, tipo, ele instiga você a parar e pensar, por exemplo. Instiga você, inclusive, a brincar, que é um ponto que ele fala ali no meio, né? E tal. Então, eu também já senti isso. Vocês falaram de exercício, né? Mas um negócio que me pega bastante também nesse sentido meio contraintuitivo, assim, de... coisas que me tornam mais produtivo, cara, é o ambiente. Às vezes você começa, tipo, a trabalhar que nem louco e você vai deixando um copo ali, você vai deixando, sabe? Você vai, tipo, deixando um livro de um jeito, um caderno de outro. A coisa vai ficando uma bagunça. E aquele ambiente bagunçado, ele meio que parece que reflete dentro de você. Isso é uma coisa... isso é uma das coisas que, às vezes, eu parar pra, tipo, arrumar um pouco a casa, lavar uma louça, tipo, porque, sabe? Tipo, qualquer coisa do tipo, arrumar alguma coisa ali, tipo, sei lá, uma coisa simples, assim, mas que vai inspirar o meu ambiente né? A trazer essa perspectiva do que é mais importante, isso é muito fundamental, tá ligado? Então, esse é um dos pontos. Aí, só que também pensando nesse aspecto do essencialismo, beleza, a gente tem que priorizar e tudo mais, né? Tudo mais. O que me veio à cabeça muito quando eu li, né? Pensando como que isso me impactou, né? Eu me lembrei muito do Andrew Grove, que foi um dos livros que a gente leu também, que ele fala de alavancagem gerencial, né? Que nada mais é do que, você escolher as tarefas que são as que mais geram valor para a empresa por minuto, assim, vamos dizer, né? E, cara, é muito sobre isso, né? Quando você tá olhando para o que é essencial e você está colocando tudo dentro de uma perspectiva, né? Você é obrigado a pensar quais são as tarefas que tem peso 2, tem peso 3, tem peso 4, tá ligado? E eu acho que é esse pensamento. Então, muitas vezes você tem que realmente, tipo, tomar aqueles 10 minutos, aqueles 30 minutos de manhã para olhar para essas coisas e falar, o que eu vou fazer e o que eu não vou conseguir fazer, né? Então, nesse sentido de cara, aplicabilidade, assim, primeiro que eu me reconheci totalmente, né, no personagem ali do não essencialista. Então. Mas, ao mesmo tempo, eu me vi assim, já tem tentativas que eu venho fazendo no dia a dia, talvez com menos conhecimento, entende? Que vão nesse sentido. Justamente por tentar achar tarefas com maior alavancagem, né, por tentar fazer um sistema de priorização
que não vai travar as coisas. Então, em algum sentido, né, tem ali uma tentativa meio... não tão robusta, mas ele meio improvisada de fazer. Então, o livro, eu acho que ele ajudou também nesse sentido, sabe? Tipo, de dar um caminho mais claro, saca? Eu acho que esse é o ponto principal do livro, né? Conhecimento, pra mim, foi fantástico. É uma coisa que você tem que aplicar, senão, assim, você só vai perder tempo. Mas a capacidade dele de colocar isso na sua rotina, de mostrar exemplos claros, realmente faz com que você só dependa de você botar isso em prática, assim. E você vai colher. Se você botar, porque funciona, né? Os maiores praticam isso porque é impossível ser eles se eles não praticarem, né? Exato. Isso é verdade. Imagine o Elon Musk, quanto de problema não deve bater na porta dele. Se ele não fizer isso, não tem como. Então, isso me chamou muita atenção. E aí eu tava refletindo sobre sobre duas coisas, né? A primeira é que me trouxe uma consciência muito maior do que porque eu faço o que eu faço. Então, durante muitos anos, assim, os primeiros 4 anos empreendendo, eu coloquei progresso da empresa e esse processo na frente de qualquer outra coisa. Eu não saía, eu não me alimentava bem, eu não treinava, eu não dormia, nada importava, só o progresso. E eu nem progredi tanto assim. E hoje, depois de uma certa maturidade, a empresa mais estável, rodando, com mais experiência também, eu entendi que eu não trabalho pelo dinheiro. Eu trabalho pelo que ele me proporciona. Então, consegui reconhecer coisas que são inegociáveis. Então, vou dar um exemplo. Tá com a minha mulher à noite é inegociável. Ponto. Entendi? É um tempo de qualidade. Para mim, a minha família é mais importante. Meu treino tá bem. Meu pai tem 60 anos, ele tem tanquinho, ele é um monstro, sabe? E eu vejo que ele vai até os 90 de boa. Eu quero isso. Isso é mais essencial do que eu chegar lá com dinheiro que eu não posso nem usufruir. Então, inegociável. E aí isso acaba organizando a sua vida e te dando paz e faz com que você tenha que ser melhor. Porque uma coisa é você fazer a empresa girar com dinheiro e crédito. Outra coisa é você fazer sem dinheiro e crédito. Uma coisa é você fazer um projeto complexo com 20 pessoas e 24 horas por dia dedicado naquilo. Outra coisa é você fazer com 4 horas dedicado naquilo. Então você se obriga a ser melhor, você tem que ser melhor. Sim. Não é uma opção, entende? Então isso foi muito interessante, porque parece que não só organizou o que eu faço no meu dia a dia sobre empresa e vida pessoal, mas também o que para mim é um valor inegociável. E isso impactou muito nas decisões que eu tomei na empresa. Às vezes, uma decisão que eu tomei agora. Podia acelerar muito esse final de ano, só que ia sacrificar um momento que nem para mim, nem para os funcionários estão de acordo com os valores da empresa. Tá tudo bem, vamos com mais calma, fazer bem feito, direito, ser mais essencialista. Entende? Eu não quero uma galera que está gerando muito resultado, mas está infeliz e insatisfeito. A gente ganha no longo prazo. Então, compreender, captar e jogar esse jogo com as coisas que não são intuitivas, né? Porque isso não é intuitivo, me gerou muita clareza de como fazer isso. E parece que depois que eu li o livro também me trouxe uma maturidade de vida mesmo, de ser homem, assim, sabe? O que é inegociável, o que não é, sabe? Para que a gente está fazendo isso? Então foi uma transformação, assim, na prática, de resultado, mas de vida, assim, de como enxergar a vida. E pouquíssimos livros me proporcionaram isso, sabe? Você olhar e falar, pô, tem minha vida antes disso, depois disso. Total. Eu ainda assim, só pra eu conseguir falar isso, eu vou precisar aplicar mais um pouco das coisas, né? Como é recente, a gente já aplica umas, outras você só fala, pô, eu tô falhando nisso, preciso resolver. Mas eu gostei também muito das ferramentas, acho que ajudaram muito a ter esse discernimento, né? Então, logo nessa parte do explorar, ele traz... Eu não vou lembrar qual que é o verbo lá, porque tudo ele traz em verbo, né? Assim, no infinitivo. Uhum. E tinha que uma das ferramentas para fazer essa parada era escrever.
não sei se era o Discernir, era um desses. Escrever tipo um diário, né? Ele fala de escrever um diário. E aí, curiosamente, enfim, às vezes eu sou meio metódico com as coisas, então eu já tive vários métodos de como absorver as coisas que eu tô lendo. Então, teve um momento que eu escrevia livremente, lia e aí escrevia livremente. Teve um momento que eu trabalhei só com quotes, então, tipo, eu ficava anotando as quotes que eu mais gostei, né? As citações ali diretas. E aí, analisando recentemente, eu percebi que esse da citação direta eu não absorvia tanto. Porque você está só copiando, você não está refletindo sobre. Sim. Né? E aí eu voltei para esse que eu fiz sem querer por um tempo, que era lia, aí lia, às vezes parando para refletir, e depois de ler, fazer meio que da minha cabeça o que eu entendi. Aí, às vezes, quando você está fazendo da sua cabeça, você percebe, nossa, qual foi a palavra que ele usou? Aí você volta lá no livro e tal, e isso ajuda muito mais a absorver, assim. Eu sinto que tem sido muito bom. Mas aí, curiosamente, eu estava fazendo esse sistema, e aí, por causa disso, eu chamei quando eu comecei a ler esse livro, eu chamei de Diário de um Futuro Essencialista. Aí, dia legal. 1. Sim. E aí logo no dia 1 ou no dia 2 apareceu lá no livro ele falando, faça um diário. Eu falei, eu já te peguei. Mas funciona muito bem para organizar a ideia, né? Porque aí no diário eu falava as coisas do livro, mas eu já ia conectando com as coisas que vinham acontecendo nos últimos dias. E aí você já começa isso é legal pra caramba, mano. Não, é muito bom. Porque realmente, é o que você falou do Thomas Shelby, você falou dos caras grandes. No fundo, quem assim, é muito pica é pago pra pensar, né? Então vamos treinar pra fazer essa parada, tá ligado? 100%, exato. Mas você falou assim, pô, eu tenho que viver um pouquinho mais pra ver se realmente vai ser um livro que vai marcar, assim, a minha história, né? E um negócio interessante, né? Pra quem que eu acho que é esse livro e qual que é o momento, talvez, de você acessar ele? Porque talvez se eu tivesse lido em outro momento, ele não teria tido um impacto tão grande. Mas é que eu já estava buscando isso há um tempo atrás. Eu já estava tentando aplicar isso de um jeito meio que amador ali, né? No feeling. Mas eu acho que é muito para aquela pessoa que tá à beira de um burnout. Ela tá... Sabe? Quando você já tá esperando um milagre para mudar o cenário e você não vê caminho. Eu acho que tem muito... Lance de livro tem muito isso, né? Às vezes o livro que você leu há 3 anos atrás, pô, não falou com você, você relê ele e você fala, nossa, o que aconteceu? Como que eu não peguei essa informação? Então, esse é um ponto muito importante. E aí eu lembrei de uma negociação que eu estava tendo. Estava vivendo isso com um cliente dentro da empresa e eu tive uma negociação muito parecida. Que é basicamente o seguinte, o cara, ele quer sair de um cenário onde ele trabalha muito. Vou dar exemplo de um consultório odontológico, tá? Esse cliente, ele trabalha muito, vive de convênio. Então, assim, margem baixa e tudo mais. Trabalha das 9 até as 9. Uma doideira. Até ganha dinheiro, mas é aquele dinheiro pouco. Que é muito no faturamento, mas na última linha acaba não sendo. E fica totalmente no operacional. É uma pessoa que sabe que precisa sair disso, que quer sair disso. E por mais que venham inputs externos nossos como time, tipo assim, a campanha tá acertada, tá dando ROI, tá tudo certo, é só botar mais dinheiro e se concentrar, liberar a agenda. Mas às vezes falta a ferramenta para dar um tapa na cara e mostrar assim, cara, se você não entender que você vai precisar perder para começar a ganhar, você vai continuar perdendo para sempre. Entende? E eu vejo muita gente nessa situação, principalmente como empresário. Aí a gente tô falando, né, do marketing digital, que é o que a gente oferece, mas isso pode ser em vários âmbitos da empresa, que não estão dispostos a olhar para o caminho mais difícil e enfrentar ele. Né? Porque às vezes você está numa situação onde seu faturamento está igual, está tudo igual, mas está sobrevivendo. E você fala, pô, vou mexer aqui, cara. Saca? Faz sentido tudo isso, mas será que eu vou dar esse passo? Então eu acho que o fato de você também não ser essencialista faz com que você vire um refém do seu próprio problema. Você fica tão confortável no caos
em virar uma vítima do seu próprio problema, de falar, nossa, tô trabalhando muito, tô sem tempo, e tipo, e às vezes você acaba até romantizando isso, de tipo assim, nossa, sou muito dedicado, eu trabalho muito. Pô, você é um merda. Você tá trabalhando muito, não tem tempo, não tem dinheiro. Você é escravo. Entende? Né? Óbvio, se você tá fazendo isso com um propósito claro, por um tempo definido, para chegar em um lugar bem definido, acho justo. Todos nós vamos viver e temos que viver esses períodos na nossa jornada. Mas precisa ter um plano. Mano, tem até um bagulho que você comentou esses dias, tipo, que o cara, quando tá crescendo, isso é uma coisa que todo empresário passa, ele tem que começar a abrir mão do controle, né? E isso tem muito a ver com o essencialismo, né? Porque ele fala, de escolha. E ele tá falando de, toda escolha significa 1000 renúncias ali que você tá fazendo, né? 1000 nãos que você tá dando. Uhum. É interessante isso, né? Porque, assim, mesmo esse caos, ele é confortável porque você tem ainda algum controle sobre isso, né? Você tá vivendo toda essa bagunça, né? Sei lá, achei curiosa essa relação entre escolha e controle também. É verdade. Isso me lembra... Não vou lembrar agora o livro. Eu achei que era o Trabalho 4 Horas por Semana, que é o maior esquema de pirâmide que já existiu no mundo, porque ninguém que leu esse livro trabalha, mesmo quem deu certo, não trabalha 4 horas por semana. Eu acho que o Tim Ferriss trabalha. O Tim Ferriss, porque pagaram tanto, compraram tantos livros que ele consegue. Mas eu não vou lembrar se foi nesse livro, mas eu acho que foi. Acho que foi o Tim Ferriss falando. Que ele tinha ele trabalhava, era executivo de uma empresa e tal, tinha um cargo massa, chefe de marketing ou coisa do tipo, e ele tava numa mesa com só diretores, presidente e tal, e era uma mesa com uma sala com uma janela grande, e a janela dava pro estacionamento da empresa. E aí perceberam que o guardinha do estacionamento não estava lá, ele que gerenciava o trânsito ali. E como ele não tava, começou a chegar um monte de gente, começou a rolar um problema de trânsito ali, de fluxo e tudo mais. E aí o presidente da companhia, olhando para aquilo, foi lá pessoalmente resolver. Tipo, ele pausou a reunião para ir lá no estacionamento e direcionar os carros. E aí o cara tá falando, que eu acho que foi o Tim Ferriss, mas só para não falar besteira, o autor tá falando assim... Ele deve ter se achado o homem mais nobre da história da humanidade. Só que nós ali, eu sentado na mesa, fiquei desesperado. Porque o CEO da companhia bota as horas mais caras da empresa para sentarem numa mesa para ele ir cuidar do fluxo do trânsito do estacionamento, tá ligado? Se ele faz essa escolha, para onde essa empresa tá indo? E eu acho que E é complicado também, porque não é o que a gente falou, né? Não é lógico. Então, vou dar um exemplo que eu vi o Adib falar uma vez. Vamos cuidar das pessoas. Vamos lá ir no banheiro e vamos ver se o papel higiênico tá digno e tudo mais. Então, quando a gente fala isso, a gente não tá falando de não se importar. Eu acho que às vezes o CEO, ele deve ir lá checar se tá funcionando. Uhum. Mas gastar o tempo executando já é outra realidade, né? Perfeito. Então isso... Eu acho que isso é o mais difícil de entender, pra gente hoje fica muito claro, porque a gente vem de uma escola onde a gente tem muito recurso, muita ferramenta, muito estudo. Mas para um cara de 50 anos atrás, ele olhar e ia falar, isso está sendo muito nobre da minha parte. E aí essa geração também tá começando a perder esse feeling do que é importante a gente não abrir mão por causa da cultura, porque a gente está focado muito em performance o tempo inteiro, sabe? E eu acredito que o essencialismo também é uma ferramenta para a geração Z nesse sentido, porque você consegue olhar para a cultura num sentido essencialista, linkando ela com a performance. Não sei se eu estou sendo muito técnico aqui no que eu estou falando, mas eu acredito que isso é importante, porque durante um certo tempo eu me perdi um pouco sobre essa parte da cultura, sabe? Não sei se vocês sentem isso. Por exemplo, cara, no feriado na empresa a gente emenda. Tem trabalho para fazer? Vamos embora. Mas qual que é o impacto no longo prazo de abrir mão disso por conta de uma demanda que daria pra gente se apertar e fazer depois? Consegue... Tá conseguindo entender o que eu quero dizer?
Enfim, só trazendo esse ponto, porque o que você falou fez muito sentido e me trouxe essa reflexão de... É muito doido como a nossa geração, ela tá com uma percepção muito diferente, focada em resultado, e a gente vai ficar ainda muito carente dessa questão de cultura. Tanto é que você vê hoje, atualmente, o que mais as empresas estão falando? Os grandes. A DIB, cultura e movimento, cultura e movimento, cultura e movimento. Porque a gente meio que já conseguiu dominar um pouco da performance, sabe? Da arquitetura, de como funciona o negócio e tudo mais. Então também tem esse lado, saca, que eu acho que o essencialismo consegue te trazer para você conseguir entender não só KPI, mas também o feeling que você precisa ter, que não vai ser um KPI que vai te mostrar. Porque você vai pensar de um jeito essencialismo. E aí você vai chegar nessa conclusão. Saca? Total. Cara, perfeito. Acho que faz todo sentido. Até uma parada na sociedade, né? Então eles dizem muito... Por exemplo, você pega um exemplo. O judeu tem o bar mitzvah, que é o momento da vida do homem judeu que ele, na verdade, vira um homem, né? Então até ele é um menino, é um rito de passagem. Então dali em diante, sua vida agora é assim, sua responsabilidade é essa. E a gente foi meio que só ignorando todos esses ritos, foi se perdendo como sociedade, e hoje você vê gente falando, pelo amor de Deus, alguém me diz quando é que eu virei um homem. Quando que isso começa, né? Quando que começa? Então, real, essa coisa de cultura, acho que não é nem só na empresa, né? Tá na sociedade como um todo. Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Uma pausa rápida aqui na nossa programação. Para você que acompanha o nosso podcast, o TerraVis Talks, fica claro que são muitos os conceitos de vendas, de marketing digital que são necessários para a gente conseguir impulsionar as vendas do nosso negócio. E no seu dia a dia corrido de empreendedor, de dono de empresa, é praticamente impossível você aplicar tudo isso. O que você precisa é de uma outra cabeça pensante no teu negócio. E é isso que a gente faz aqui na TerraVis. Se você quer falar de tráfego pago, de marketing digital, de como impulsionar as vendas do teu negócio usando a internet, dá uma olhada no link que está na descrição, no QR Code aqui na tela e entre em contato com a gente. Bora de volta pro podcast. Mas, cara, tem uma outra coisa que você falou muito massa, que é o do perder para ganhar, que é um dos pontos principais desse livro também, né? Ele fala isso desde o começo, perder para ganhar. É aquilo que você falou. A pessoa que tem que ler esse livro, provavelmente é alguém que manda bem no que faz. Então ela manda bem, ela dá um bom resultado, as pessoas falam, opa, esse cara dá resultado. Começa a atacar coisa para ele. Tem até aquele ditado, né? Se você tem algo para ser feito e você tem um cara fazendo um monte de coisa e um cara não fazendo nada, chama o cara que tá fazendo um monte de coisa. Porque tem um motivo pra ele tá fazendo um monte de coisa e o outro tá fazendo nada. Não vai sair com esse cara, entendeu? Sim. E agora, pra esse cara, ele é um coitado, né? Porque aí todo mundo fica enfiando coisas pra ele fazer, assim. Então, esse perder pra ganhar se você é bom no que você faz, as pessoas começaram a trazer um monte de demanda, você vai começar a querer abraçar o mundo. Quando você tentar abraçar o mundo, você não vai conseguir. E aí você vai parar de dar o resultado que te destacou lá no início. Perfeito. Exatamente. Mas a questão é, se você é bom, as oportunidades que chegam pra você são boas. E é daí que vem o perder pra ganhar. Quer dizer, então eu preciso abrir mão de real oportunidades boas, assim, né? E que isso é difícil, né? E o que entra o lance de você pensar, né? Quanto mais sucesso você tem, mais você precisa pensar. Simples Perfeito. assim. Mais você precisa ter uma organização do seu dia para você estar saudável, bem de... Porque é assim, a gente toma uma porrada de decisão por dia. Né? Você começa o dia tomando um monte de decisão na empresa, você acorda, tá feliz, aí à tarde você já perdeu um cliente, já ficou puto, aí no final do dia você já recebeu uma resposta de um contrato gigante, já é o melhor dia da sua vida. E é assim, a gente flerta com a loucura, né? Escolher ser empresário é isso, flertar com burnout. Então, você vira um atleta, você tem que se preparar para ir pro inferno e dançar lá e voltar para casa santificado, sabe? Uhum. Então, esse lance que você falou é muito interessante, de você precisa entender que você vai perder para ganhar, e o primeiro passo para conseguir tomar essa decisão é você ter tempo para pensar. Perfeito. É pensar numa clareza de propósito, né? Ele traz muito essa questão do propósito, inclusive tem um trecho lá que, tipo, ele até meio que rechaça as missões das empresas, né? Uhum. Ele traz, assim, tipo, 3 missões de empresa e 3 empresas. Tenta adivinhar de qual é qual.
E aí são 3 missões mega genéricas, né? Sim. Aí você olha e fala, mano, eu não faço ideia. Aí ele falou, mano, se você não faz ideia, você não é o único. Né? Porque realmente é uma missão assim daquelas que você coloca na gaveta e esquece. Só que isso é muito problemático, principalmente no quesito de cultura que você falou, né? Porque a missão não é só pro maninho que foi lá e idealizou, né? Ela é pra equipe, né? Ela é pro time. Ela é pro time. Cara, e foi muito engraçado quando eu li. Eu lembro que eu tava no avião nessa hora. E aí, tipo, na hora que eu li isso, eu falei, nossa, eu preciso melhorar a missão, visão e valores. Eu nunca dei importância pra isso. E aí eu falei, nossa, eu preciso resolver isso agora. Aí eu já parei e falei, eu vou resolver isso. Mas não agora, porque eu sou um cara essencialista. Mas é uma coisa que tá no planejamento, assim, pra eu sentar e corrigir, porque é isso. Se você deixar muito claro, ele fala muito sobre essa questão da clareza, né? Que as equipes que performam melhor e tudo mais, que são mais independentes e tal, elas têm extremamente claro o que elas têm que fazer, como elas têm que fazer, pra que elas têm que fazer e tal. Então isso me impactou bastante. Mas é muito engraçado isso, eu senti algumas vezes, não sei se vocês também, no livro, de, pô, essa informação, vou botar em prática. Puta, mas não agora, não dá, agora eu preciso focar nisso. Não posso perder o foco, sabe? Cara, total. Agora, pra mim, o mais difícil é o segundo pilar, né? O primeiro pilar é o explorar e tal. Ele traz a coisa do discernir, traz a coisa do brincar, traz a coisa do dormir e tudo mais. Mas o segundo, que é eliminar, que é onde começa... Você tem difícil, que falar né? não, você tem que falar não. Cara, você aquele tem exercício que saber ele... falar não. Aquele Nossa. exercício que ele traz no começo, eu acho, mas depois eu acho que ele retoma. Eu achei sensacional, que é tipo aquela pergunta que você faz pra você mesmo, né? Você vai, tipo, jogar uma roupa fora, você tá meio receoso, né? Pô, será que eu jogo? Será que eu não jogo? Pô, se essa roupa não fosse sua e você olhasse assim, tipo, em algo, você ia pagar? Você ia comprar essa roupa? Tipo, se a resposta for não, velho, tipo, por que você tá tão apegado nela, né? Uhum. E eu acho que esse tipo de jogo mental é legal pra ajudar, porque realmente, porra, eliminar é uma tarefa difícil. Nossa, E isso que você falou é muito interessante, porque isso treina a sua cabeça para conseguir ficar mais desapegado e mais frio nas decisões. É. Então você acaba conseguindo ser mais estratégico, porque se você tem essa visão para tomar uma decisão para uma camisa, talvez você tenha essa mesma visão para tomar uma decisão de risco de investimento. Pô, tá, beleza, vou perder 10 mil aqui se tudo der errado, mas se eu ganhar, eu vou ganhar 100? Acho que dá. Entende? Mas é natural da gente pensar nos 10 mil que a gente vai perder. Porque a gente já entra no jogo pensando que a gente vai perder. A gente já quer calcular esse cenário. Sim. E aí você quer entrar confortável. E você não vai entrar confortável. Se você quer conforto, não joga esse jogo. Muda, sabe? Sim. Isso me trouxe muito uma percepção também recente de, cara... até mesmo avaliando os clientes que têm resultado, os clientes que não têm resultado. É muito esse jogo de perder para ganhar, e eu coloquei assim na minha cabeça uma definição de que ser empresário, uma das coisas que define muito bem é a sua capacidade de tomar risco. Você precisa flertar com isso muito bem. Não adianta você ser bom, ser inteligente, ser ótimo com pessoas e tudo mais, ter o melhor produto, mas... você vai ter que tomar decisões que você vai tomar risco, sejam eles financeiros ou até de perda, né? De trucar, às vezes, uma coisa e poder perder uma pessoa, poder perder um cliente e tal. E é foda, porque isso daí ninguém te ensina, né? Você treina, e como que você treina? Entende? Fazendo, tomando pequenos riscos e tal. Então é bem complexo, assim, né? Bem complicado. Mas, Caião, o que você começou a eliminar na sua vida? Qual foi a primeira coisa que você... Nossa, boa. Nossa, boa. Não, cara, me Não, porque ele falou, isso aqui aqui foi difícil. Não, isso aqui... então, Aí tá sendo difícil. Estamos trabalhando nisso. Ainda nada, ainda... Eu acho que assim... não, eu não vou ter muito a contribuir, não. Eu acho que... eu ainda não falei muitos nãos, tá? Então, já sendo honesto. De tipo, chegar alguém e falar, ô, faz tal coisa. Não. E é engraçado porque eu me reconheci muito que ele fala assim... E o pior é que às vezes você não é que você não fala não e você vai lá e fala sim e faz. É que você fala,
sim, assim que eu tiver um tempo e você enrola, ele fala, e pra pessoa isso é infinitamente pior do que se você tivesse dito não. Que Cara, ela ainda ia te respeitar e ia arranjar outra pessoa, sabe? Na hora que ele falou isso, eu falei, caraca, mano, ele é brasileiro, tá ligado? É muito coisa de brasileiro. Não, assim, Sim. pô, vamos ver. Vamos bora. vamos marcar. Porra, mano. Aquela cerveja lá. Era muito mais fácil falar não, tá ligado? Exato. Então isso, cara, eu acho que o que eu tô fazendo né? Pô, disse não a acordar às 6 da manhã e abrir o computador. Total, já é, Né? pô, é um puta... Esse tipo de coisa. Então, não, eu vou acordar, vou ler, aí eu vou fazer academia, aí eu começo o trampo já com a lista, já começo com assim, as coisas que eu preciso fazer já na prioridade certa, sabe? Então isso sim, mas tô confessando aí pra vocês, a coisa de chegar pra alguém e falar não, ainda tá pra acontecer. Libertador, tá? Então, nossa, eu tô sonhando. Mas... E o outro pilar, que é o executar, como é que isso pegou pra vocês? Então, você explorou todas as suas alternativas com muito mais esmero, gastando mais tempo nisso para tomar a decisão correta. Daí você disse não para tudo que não faz sentido. Aí entra o executar, que é o momento que a gente pega o que você escolheu priorizar, né? Ele fala de ficar mais fácil você fazer o que você escolheu fazer. Né? Então, como é que é essa parte do executar? Ele que apresenta uns sistemas, uns métodos e tal. Cara, pra mim, só comentando essa parte, eu acho que também eu tive uma experiência muito boa com o livro, porque eu li ele com um propósito muito claro de resolver um problema na minha empresa, que eu sabia que esse conceito resolveria. Então isso foi muito bom, porque aí eu li com calma o livro, tipo, eu lia e aplicava, lia e aplicava, lia e aplicava. E aí daquilo eu trazia pra minha vida, porque se você for aplicar isso de um modo essencialista, pô, você muda quem você é, né? E aí fica difícil você também entender aonde você vai começar a aplicar e treinar isso. Mas pra mim, a parte de executar ficou muito mais fácil, porque eu entendi um conceito de ação necessária para o resultado e menos foco no resultado e mais foco na ação. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está gordo e insatisfeito com o seu corpo. E aí é muito comum você colocar uma meta, quero perder 30 quilos em 90 dias. E aí você se mata correndo atrás daquela meta, você fica olhando na balança e tudo mais. Só que no fim das contas, a única coisa que você tem que estar preocupado são as ações que te levam até lá. Foda-se a meta. Absolutamente irrelevante a meta. Foca em uma coisa. Come bem e treina todo dia. Só. Essencial. E se você focar a sua energia aqui, você vai conseguir colher o máximo de resultado possível. E aí você também perde esse peso da meta, né? Tipo, às vezes você vai emagrecer 20 quilos, às vezes você vai emagrecer 40 quilos. Mas é isso, você vai fazer realmente o melhor que você pode. E com paz no coração, sem ficar se cobrando. Então, pra mim, foi muito que isso, assim. Eu já estava aplicando isso no treino. E por isso que eu acho que minha cabeça já estava buscando um negócio essencialista, porque eu já estava vivendo isso na minha vida pessoal e eu não estava sabendo como aplicar no trabalho. Que foi assim, eu sempre começava a treinar. Eu costumo dizer que eu sou o cara mais resiliente que eu conheço, mas o menos disciplinado. Então, assim, eu tenho uma capacidade incrível de falhar e continuar tentando. Mas para mim é muito difícil ter a disciplina de começar e fazer à risca tudo isso. Ainda mais com esse perfil empresário, inquieto, é difícil. E aí eu entendi, sempre eu queria, treinar para ficar bonito, ficar gostosão e gostar do que eu via no espelho. E aí um dia eu tava olhando pro meu pai assim, e ele tava mó feliz, e ele, muito bem de corpo. Eu olhei para essa, eu consegui ver os benefícios que ele vive hoje, que não são a estética. E eu falei, isso é um reflexo de uma eternidade de treinando. E às vezes ele treina bem, às vezes ele treina mal, mas ele nunca parou. Ponto. E aí eu comecei a aplicar nisso. Eu falei, então beleza, eu vou treinar e não vou parar. Se eu tô fazendo bem, se eu não tô, foda-se. Eu vou melhorar no processo, se também tiver vontade, mas eu só não posso perder de ir. Aí eu comecei assim. E aí você vai colher no resultado, aí você começa... Aí fica fácil ir.
Aí você vai para um outro lugar. Pô, beleza, então vamos executar a carga máxima. Todo treino. Aí você começa a fazer isso e sempre plugando uma coisa eterna. Sabe? Mais lento para tomar esse próximo passo, mas eterno. Eterno. E aí isso trouxe um resultado muito bom, assim, fisicamente. Eu fiquei muito feliz. E eu nunca estive tão saudável e nunca foi tão fácil acordar para treinar e fazer o passo a passo, sabe? E aí, quando eu entendi isso, eu consegui trazer para a empresa. E aí, por exemplo, a gente queria vender. Eu falei, pô, foda-se a meta, foda-se quanto que a gente tem que vender. O que eu quero? Investir o máximo possível de dinheiro em tráfego pago. Se eu investir o máximo possível, eu vou marcar o máximo possível de reunião. E corrigir rápido. Só isso. Legal, você olhou porque era essencial. Essencial. Prioridade, né? Só isso, só isso. Eu não tava ligando se o meu criativo tava bom ou não. É o que deu pra fazer? Roda, vambora. Porque eu tava gastando bastante, né? Pô, foquei nisso, o resultado vem. O resultado vem. Operacionalmente, apliquei a mesma coisa com a equipe. Essencial, o resultado veio. Que foi uma operação que eu entendi. Pô, o que retém meu cliente? O que mantém ele feliz? O que me bota dinheiro no bolso? E eu vi que 80% do que eu fazia não estava nessa caixa. Do dia para a noite, cortei isso, joguei o resto, retenção subiu, a venda para os mesmos clientes subiu. Bizarro, assim. E muito mais simples do que parece, mas é isso. A gente não tem tempo para pensar, a gente não separa esse momento para pensar e não tem, às vezes, uma ferramenta para fazer. E para mim, na prática, funcionou desse jeito, assim, a execução. Cara, você tocou num aspecto que eu vou ir por outro caminho, na verdade, nessa parte do executar, né? Porque você falou assim de meio que pensar na rotina e aplicar a rotina sem pensar no resultado, certo? E foi a forma como você entendeu ali de executar de uma forma essencialista. Para mim, o que me pegou foi, assim, beleza, que é uma coisa antiga ali, mas do jeito que ele colocou dentro do livro, a questão dos quick wins, sabe? Das recompensas rápidas ali e tal. Porque eu tô muito dentro da operação, né? Uhum. E tem aquela história, né? Pô, se você pegar ali, sei lá, uma fábrica de carro e tal, se ela fabricar meio carro, ele não vale pra nada. Sim. Então eu sentia que eu tava fabricando vários meios carros, tá ligado? E tipo, esse é o problema, assim. Eu sentia que eu tava fazendo muita coisa, só que tipo, não adianta você ter vários meios carros. É melhor, tipo, eu parar, focar e fazer um carro inteiro aqui, tá ligado? Botar ele pra rodar, e aí depois eu vou pro próximo carro, tá ligado? Então, tipo, nesse sentido de executar, eu acho que pra mim foi essa reflexão com relação a, tipo, qual é o mínimo viável que eu consigo entregar, e aí eu vou colocar isso como prioridade. Porque, tipo, dentro da operação é difícil eu colocar uma única coisa, assim, tipo, né? Assim, tem várias coisas para entregar, mas, pô, qual que é a mínima unidade que é funcional? E aí eu vou focar em, tipo, matar essa parada para que, tipo, dentro, vamos supor, porque eu posso estar fazendo, sei lá, uma semana inteira, trampando pra caramba, mas, sei lá, um projeto ou alguma coisa ali no meio não andou nada, ou andou, tipo, 10%. Por quê? Tá ligado? Porque, tipo, eu tava fazendo, tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Só que eu não tava olhando para, tipo, o progresso real. Se eu conseguir falar, porra, esse projeto aqui, se eu fizer isso, ele pelo menos destrava a próxima etapa, maneiro, tá ligado? Então, tipo, eu acho que esse tipo de pensamento, assim, de pequenas vitórias, que é um pouco... É um outro aspecto, né, que você trouxe mais do tipo, mano, focar na rotina, constância, bora aí e tal. Também me pegou, assim, nessa parte. Sabe, de cara, e isso que você falou é muito, muito bom, porque a gente vive numa sociedade de Instagram, a gente sempre tá olhando, ainda mais a gente que é empresário, você já viu até esses memes, né? Você deita assim pra descansar 5 minutinhos depois de trabalhar 24 horas, aí aparece um Reels. Você tem que dar o sangue! Se você dormir, você não vai ser nada! Sabe? E aí você já levanta e já fala, nossa, velho. 11h30 o cara passa no café. Já é uma coisa pra fazer aqui. Então, eu acho também que faz parte do processo você fazer as pazes com a sua incapacidade mesmo. Entender que você é incapaz de ser uma máquina e beleza, se o cara lá do Instagram ele é um animal nisso, parabéns pra ele, mas você tem que viver sua realidade, entendeu? E conseguir gamificar esse processo mesmo. E o que eu falei é justamente isso, do mínimo projeto viável. Tipo, eu quero ter um corpo maravilhoso. Qual que é o mínimo projeto viável? Acorda, treina e não come doce. Total. Ponto. Faz isso pra sempre sem parar. Não importa. Se tiver um cara que faz tudo direitinho, nutricionista e tudo mais, mas se você nunca mais parar, você vai ganhar dele.
Vai ganhar dele. Que é uma coisa que o Ninja fala muito, né? Nada ganha do cara paciente. Nossa. Não, e o mediano comprometido, eu tenho muito assim... Mediano comprometido. Sabe? E, cara, é muito... Eu lembro de até... Por exemplo, você vê... treinar sempre foi uma coisa assim pra mim. Quando eu comecei, é muito o que você falou do... Se você conseguir não... O Doc fala isso, né? Se você conseguir não olhar pro processo, não querer amar o processo e não ficar olhando só pro resultado, você só ir lá e fazer... Tá ligado? Aí o negócio funciona. Sim. Porque se você ficar olhando pro resultado, todo dia você vai se comparar e ver que você não tá lá. Você desanima. E se você quiser amar o processo, não tem como você amar o processo. Você vai me desculpar. Não é gostoso. Não tem como, tá ligado? Não tem como. Então, ruim. só fizer. E o treino, sem querer, foi assim pra mim. Quando ele entrou na minha vida, eu não queria fazer. Só que eu não sei porque eu só fiz. E eu também não queria o resultado. Tipo, não queria. Eu não entrei pra ficar shapeado. Eu só fazia bem. Fiz. Não sei porquê, eu só fui lá e fiz. E aí, eventualmente, anos depois, alguém olha e fala: nossa, não, o cara treina. Não sei o quê. Aí daqui a pouco o outro, não, treina. Aí piadinha do, não, eu quero ficar do seu tamanho. Aí você fala, mano, nossa. Tipo, aí você percebe que você chegou em algum lugar, tá ligado? Aí você fala, nossa. E enfim, aí depois fica muito mais fácil manter, né? Mas aí eu também vi amigos que falaram, não, eu tava maior que você. Pô, eu não devia ter parado. E aí eu fiquei, caraca, ou então meu único mérito é que eu não parei, tá ligado? Só isso. Nossa, maneiro. Só isso. Porra, se a galera entendesse isso, o mundo ia ser tão menos frustrado. Tipo assim... Uma coisa que eu aprendi sendo empresário é que vai dar errado. Você vai fazer um plano e ele vai parecer perfeito. E eu sou um cara muito perfeccionista. Graças a Deus não sou mais. Graças a Deus. Mas, tipo... Eu tinha tudo na cabeça. E dava errado. Dava errado de um lugar que você falava... não é possível. De palhaçada, velho. Tá de palhaçada. Essa sensação... Não é frustrante, né? Você fala, puta, aí não. Aí... E é isso, é só não parar. Eu tava num campeonato treinei pra lutar meu primeiro campeonato de jiu-jitsu agora... E foi muito engraçado que eu vivi exatamente isso. Cara, deve ter gente que treinou mais que eu. Mas eu treinava todo dia. Parei até de fazer musculação porque eu tava me lesionando. Foquei. Uma semana antes desci meu peso, até desci muito. E aí, 2 dias antes eu tava muito abaixo do peso, só que eu tava fraco lutando já na academia. Eu falei, pô, vou beber bastante água, vou comer bastante, porque agora eu tô abaixo do peso pra ganhar peso e ir bem. Olha essa história. Aí cheguei um dia antes na casa do meu pai também ia lutar. E aí, você tá no peso? Falei, não, tô no peso, de boa. Pesei hoje de manhã na balança, tô 2 quilos abaixo. Aí comi bastante e tal. Beleza, vamos pesar ali. Meu peso tinha que ser 94, eu pesei no começo do dia com 91,500. Um pouco antes desse momento, com 92,5, 93. Ou 93,5, assim. Tudo certo. Subi na balança do meu pai. 96,5. Nossa. Falei, tipo, a luta é amanhã. Falei, eu tô 2,5 kg acima do peso. Fudeu. Fudeu. Aí já veio aquela coisa, né? Tipo, fudeu, eu não vou lutar, não acredito. Me preparei 3 meses, parei de treinar. Peraí, vamos resolver. Você tem certeza que essa balança tá certa? Porque a minha, como que tá tão diferente? É a mesma balança. Igual, mesma marca, no mesmo lugar, tudo igual. Aí eu fui na farmácia. Pra me precaver. Porque dava pra eu perder 2 quilos antes. Um dia antes, correr, não tomar água e chegar bem na luta. Fui na farmácia, 96,5 na balança da farmácia. Aí eu cheguei na mulher, falei, moça, tá certa essa balança? Ela olhou pra mim, já em choque. Ali eu já tava... Isso era 11 horas da noite, eu competia tipo 11 horas da manhã, meio-dia. Aí eu falei, nossa, moça, tá certo? Ela, não, teve um cara que veio aqui e falou que tá 1,2 kg acima. Nossa, como é possível? Boa! Balança do meu pai que tá errada. Certo? Beleza. Aí eu falei, vou garantir, né? Não vou desperdiçar esse... Não vou ter dúvida. Fui em outra farmácia, bateu o mesmo peso da minha balança que tava certo. Fui pra casa, com paz no coração, comi, dormi e fui pro campeonato.
e bem fisicamente. Pronto, tava Maneiro. pronto. Cheguei lá, fui pesar só pro desencargo de consciência, 1,5 kg acima do peso, na balança do campeonato. Nossa. Então, tipo assim, eu me preparei muito. Um dia antes me certifiquei e dava pra correr atrás um dia antes. Chegou no dia, minha balança me enganou, a da farmácia me enganou, do meu pai me enganou. Tudo deu errado. Perdi a última luta porque não estava aguentando mais. Faz parte. Vou Você teve que lá. lutar na outra categoria? Não, eu consegui baixar meu peso. Só que aí eu perdi 2 quilos em 1 hora correndo. Caralho. Aí eu fiz 4 lutas. As 3 primeiras já tava morto, mas consegui ganhar. Aí a 4ª luta, eu tava morto e o cara tinha feito uma luta a menos, que ele saiu na chave de cima. Então, assim, dá pra ver claramente que eu não... ali era só um milagre. E foi foda, foi frustrante. Eu falei, porra, velho, fiz tudo certo e me confundi, falta de experiência, sabe? E vai acontecer na sua jornada. Tipo, foi falta de experiência. Se eu fosse mais experiente, eu não teria cometido esse erro. Teria me certificado da balança e tal. Teria uma margem, sei lá. Exato. Isso não tira o esforço que eu fiz, não tira o progresso que eu fiz. As minhas lutas foram muito boas, fiquei muito feliz comigo. Foi frustrante, respira fundo, treina mais e volta. E é isso, sabe? Vai acontecer, vai dar merda. E isso vai acontecer muito na nossa jornada como empreendedor, sabe? E quanto menos você se apegar nesses fatores complexos e KPIs e mais nesses pontos MVP, aceitar que eu sou medíocre resiliente e ir pra cima, vai dar certo, cara. Pode demorar 10, pode demorar 5, pode demorar 1, pode demorar 20 anos. Vai dar certo, velho. Vai dar certo. Em algum momento vai dar certo, sabe? Talvez não do jeito que você queria, mas você vai chegar mais longe do que você imaginava, provavelmente muitas vezes durante o processo. Mas tem até uma frase do Doc também, né? Que é... Pô, se o mundo fosse como você queria, será que ele seria bom mesmo? Nossa, é. A gente pede as coisas também nem sabe, né, mano? Ele fala isso, ele fala, quando você deseja uma coisa e a realidade te frustra, porque ele fala assim, às vezes a gente sonha, e aí as coisas não acontecem de acordo, e você pensa que então é melhor você parar de sonhar. Ele fala, não, sonhar faz parte da constituição do ser humano, você precisa sonhar. Só que toda vez que a realidade se impor e for diferente do que você queria, você tem que amar mais a realidade. Exatamente por isso, porque se o mundo fosse o que a minha cabeça consegue conceber, que lixo, né? Que lixo, sim. porque a gente tem a cabeça minúscula no fim das Sim, contas. sim. Nossa, que bom que as coisas não acontecem como a minha cabeça queria que acontecesse. E o lance também é que o nosso trabalho é muito estressante. Então, ainda mais como donos de agência, assim, porra, muita coisa, muito problema, e problema que vem do nada. Aí o Zuckerberg aperta um botão lá, acaba com a sua vida. Nossa, Tipo toda assim, semana, você pode estar né? fazendo tudo certo, assim. Então, uma coisa que eu aprendi, assim, ao longo da história da BVB foi... E o essencialismo meio que coroou isso, assim. Quando eu terminei de ler o essencialismo, eu veio uma satisfação muito grande, assim, que eu aprendi a curtir o processo, sabe? Tipo, entender que eu não controlo merda nenhuma, tem só o que eu posso fazer no dia, tô muito feliz com o que eu tô fazendo no dia a dia, acredito que eu tô dando o meu melhor e tô tirando uma onda, sabe? Tipo, talvez, sei lá, se eu chegar no meu resultado, que é um dia vender a empresa, tirar um aporte bom, tirar uma grana boa dessa venda e poder me aposentar, talvez nem me dê tanto tesão assim, sabe? Mas esse processo tá sendo, porra, gostoso demais. Cara, e às vezes a gente se perde nisso, fica correndo 10 anos pra chegar num lugar e na hora que você chega, seu tesão dura 1 mês. E esses 10 anos, tipo assim... É verdade. E o essencialismo também fala disso, né? De você... Quando você é essencialismo, você fica mais realista. E aí você consegue ver mais prazer, você tem mais clareza do que realmente dá prazer. Né? Sim, Tipo, é verdade. Eu até falei esses tempos que o Thiago é um cara que tá ocupado hoje em dia, assim, né? Aí às vezes eu até falei pra ele aquela frase que é do O Mito de Sísifo, né? Aquele livro do Camus e tal, que ele faz um paralelo do absurdismo e não sei o que, lá, filosofia. Mas ele termina o livro, porque o Sísifo é aquele mito do cara que foi condenado pelos deuses da mitologia grega a todo dia ele ter que subir uma pedra gigante, subir uma montanha empurrando essa pedra. E todo dia, quando ele chega lá no topo,
ele é obrigado, essa é a punição dele. Ele tem que assistir a pedra cair, rolar tudo, e amanhã ele tem que começar tudo de novo. E aí ele fala que a condição humana é essa, do Sísifo, né? Mas ele termina o livro falando, é preciso imaginar Sísifo feliz. Tipo, no momento que ele tá descendo a montanha, ele subiu. Trampo demais, ele sobe, aí a pedra rola para baixo. Nesse momento que ele está descendo para começar de novo, você tem que imaginar que ele tá com um sorriso no rosto, tá ligado? Às vezes o Thiago tá ocupado pra caramba, um monte de coisa, eu falo pra ele, é preciso imaginar se isso for feliz, né? Vambora. Mas, mano, você manda. Não, eu ia falar, eu não sei se você tá encaminhando já pro final do episódio, mas tem um comentário que eu queria fazer que é mais filosófico, porque eu tenho recomendações de 2 livros que são leituras complementares aí pro nosso público, tá? Mas aí eu posso deixar para o segundo momento. E tem um aspecto que eu acho que a gente não pode deixar de olhar quando a gente está pensando em essencialismo para empresários, né? Sejamos nós, sejamos os nossos clientes e tal, que é também na hora que a gente está gerenciando o nosso negócio, gerenciando as nossas campanhas, pensando em produto, isso me tocou também, cara, me pegou. É tipo, será que eu tô olhando para o consumidor final e para o que ele precisa, tá ligado? Tipo, então, também nesse aspecto estratégico, assim, sabe? A gente está fazendo muito nosso produto, a gente está fazendo muito... a gente está trabalhando muito com muito afinco naquilo que a gente acredita e olhando para nossa empresa e tal. Tá, mas e o consumidor final? O que ele quer? Sabe? Então, tipo... atualmente, tipo assim, para fazer anúncio, para fazer essas coisas... Cara, você dá uma olhadinha, assim, tipo, nos comentários do seu conteúdo orgânico, por exemplo, saca? Ou você falar com um cliente que entrou já faz um tempo, você tem uma abertura para falar por que ele decidiu fechar com você, saca? Tipo... Coisas pequenas, mas que também aterram você e colocam você na realidade, que eu acho que o essencialismo tem a ver com isso, sabe? Tipo, eu não tô fazendo planos na minha cabeça. Pô, eu tô ouvindo o mercado, saca? Eu acho que esse é um ponto também que vai pra um pouco... Porque a gente trata muito, acho que, da rotina e do dia a dia e do empresário e tal, mas, tipo, empresa. Será que a empresa tá indo no sentido que as pessoas estão procurando, saca? Isso também tem a ver, obviamente, como a gente tem todas essas ferramentas ao nosso favor, em olhar para os dados, né? Então, tipo, dentro do gerenciador, a gente olhar quais são os criativos que estão funcionando, quais são as campanhas e tudo mais. Então, tipo, eu acho que esse olhar externo, assim, né? Isso foi umas paradas que eu acho que me tocou também nesse aspecto de essencialismo, cara. Legal. E, mano, dá essas recomendações, então, porque sim, a gente precisa encaminhar para o final, mas quero essas recomendações. As recomendações, ó. 2 leituras complementares aí para quem... Primeiro, leia o essencialismo, é claro, tá? Leia o essencialismo, tenta aplicar na sua rotina. Eu acho que, depois desse podcast dá pra ver que tem bastante coisa pra absorver. Mas tem outros 2 livros, um mais no aspecto mercadológico, de marketing mesmo, que é o Posicionamento. Esse é um livro antigo, na verdade, é um livro da década de 70, tá? Mas que virou, tipo, uma pedra fundamental do marketing dali pra frente. E quando se fala de posicionamento, se fala de um lugar único que você ocupa na cabeça do consumidor. E tem tudo a ver com essencialismo no sentido que você vai ter que dizer não pra um monte de coisa pra se posicionar de uma certa forma. Tá? Então, Posicionamento, Jack Trout e Al Ries, eu acho o nome dos autores. E o segundo, que aí entra na filosofia, cara, quando eu vi o essencialismo, assim, principalmente no final, que ele começa... Todo o começo de capítulo, ele bota a citação de alguém. E aí ele coloca a citação de Sócrates no último, que é o do ser essencialista. Eu não lembro qual que era a citação, mas aí eu lembrei. Falando de um grego, eu lembrei de um romano, lembrei do Sêneca. E ele tem um livro que é Sobre a Brevidade da Vida, que é um ensaio lindíssimo, é uma carta, assim, é curto o livro. Eu acho que esse é um livro que todo mundo tem que ler na vida. E ele fala muito sobre isso. Ele fala, a vida não é curta, a gente que desperdiça ela. E ele fala muito dos homens ocupados e tal. E ele fala sempre, o homem tolo é aquele que se lamenta com o seu passado, ignora o presente e teme o futuro. Então, é a pior situação que você pode... pode estar, né? Você se arrepende ou se lamenta do que passou, você não consegue viver o agora e você está o tempo todo... Pelo contrário, a Terra. Então, eu acho que é uma leitura complementar muito maneira, pensando em essencialismo. Sobre a brevidade da vida do Sêneca e Posicionamento do Jack Trout e Al Ries. Cara, isso que você falou lembra muito um corte do Steve Jobs. Porque o Steve Jobs, a gente pode dizer que ele foi um dos caras mais geniais dos últimos tempos, né? Se não mais. Que revolucionou. Hoje a gente só trabalha com o que trabalha porque ele teve uma ideia um dia. Então, e é muito engraçado porque você falou assim, às vezes eu tô criando ali sozinho e tal, mas eu às vezes não tô olhando pro meu consumidor e tô com uma ideia muito mirabolante, às vezes eu só preciso fazer um negócio mais simples, que é o que eles querem.
E é muito engraçado porque as maiores empresas, as mais disruptivas, elas simplesmente fizeram isso. Elas nunca perdem essa visão, né? Elas nunca perdem essa visão. E aí tem um corte muito engraçado do Steve Jobs discutindo com o programador, porque o Steve Jobs fala que, tipo, sei lá, a gente não vai mais usar X linguagem. E aí o programador acaba com ele e ele calmamente fala: realmente, mas não importa o que a gente quer. O que importa é o que o consumidor precisa. E aquilo pra mim foi, assim... Uau! Muito óbvio, mas muito pouco praticado, principalmente até, sei lá, os anos 2000 ali, sabe? A gente era muito apegado a esses conceitos de o que, né, isso daqui funciona, isso daqui não funciona. E a internet também hoje em dia está ensinando, principalmente com o algoritmo e tal, a gente precisa se adaptar, ensinando que a nossa opinião não importa, o que você acha que é bom hoje pode até ser, mas amanhã vai mudar. E se você só escutar o que o consumidor pede, não tem como dar errado. E aí você também consegue trabalhar uma ideia genial com muito mais segurança e paz no coração de que vai dar certo. É tirar todo um ruído, né, da frente, assim, tipo, pô, você tá cheio... Tá, mas, tipo, vai a campo, né? Às vezes a campo significa também para as redes sociais, enfim, né? Pra onde você vai veicular, né? Tipo, pô, o que tá... A gente fala muito de tráfego pago, todo mundo que trabalha com tráfego pago. O que tá funcionando no orgânico, né? A gente tem olhado muito mais, né, para formato, para tendência nesse sentido. O que tá funcionando no orgânico? Por que você não copia o que tá funcionando no orgânico e joga pro pago, né? Quer dizer, se as pessoas já engajam naturalmente, pô, tem alguma coisa aí. Não, isso é um insight muito bom. Inclusive, quero compartilhar com você que está assistindo. Esses caras fizeram isso e eles conseguiram 88%? Esse foi um feito, 88% de hook rate. Para você que não sabe aí o que é hook rate, é a taxa das pessoas que viram o começo do seu anúncio, né? Então, significa que 12% só resolveu ignorar o anúncio, basicamente. E basicamente o mercado diz que acima de 20 você tá maravilhoso. Só pra você ter uma noção do que esses caras fizeram. E acredito que foi muito reflexo desse estudo, desse olhar que vocês tiveram, né? Cara, total. A gente, o Caião, inclusive, que foi quem gravou esse criativo e tal, e com essa percepção de formato. A gente fez um criativo num formato de podcast e tal, que é um formato que já é validado no orgânico, né? Então, enfim, também com as técnicas de copy pro gancho ficar bem chiclete ali, e tocar com a dor, né? Tinha também um alinhamento com a oferta bem grande. Mas é isso, a gente tá procurando aumentar essa porcentagem aí da média, né? Porque isso daí foi um pico, né? Mas vamos pra cima. Era muito bem. Massa demais. Bom, pessoal, então esse foi o nosso episódio sobre essa belezinha aqui, essencialismo. Recomendamos super, a gente vai deixar um link aqui na bio já para Amazon, para você poder conhecer o livro ali, dar uma olhada, se estiver namorando ele. É uma recomendação que fica, né? Temos aí recomendações, inclusive, de leituras complementares, então você já tem aí coisa para ler por um tempo. E a gente gostaria de agradecer novamente demais, né, o nosso convidado de honra, Matheus Benador. Obrigado demais pela presença. Pô, foi uma honra tê-lo. Pô, sempre muito bom, cara. E hoje, mais tranquilo, me senti em casa. Foi muito... Parecia que a gente tava na mesa de um bar, trocando ideia sobre um livro que a gente trocaria sem câmeras. Então, muito bacana. Isso que vocês têm aqui é muito especial. E eu espero que as pessoas possam realmente aproveitar isso da maneira que... Com o mesmo carinho que vocês fazem, sabe? Eu consigo sentir isso. Parabéns pelo trabalho. Cara, maravilha. Obrigado demais. Obrigado aí, equipe do WA também, Estúdio WA, Carlão. É nóis, valeu. E obrigado você que ficou aqui até agora conosco. Não se esquece aqui de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo. E, pô, tem recomendação de livro, tem recomendação sobre um tema, gostaria de saber especificamente de algo, quer que a gente selecione um livro sobre aquilo, deixa aqui nos comentários que a gente está sempre atrás de novas boas ideias. Fechou? Então é isso. Muitíssimo obrigado. Esse foi mais um episódio do Terra Vis Talks. Até mais.